Falar que nós somos um grupo de apoio a famílias, a relacionamentos, chama Celebrando a Vida. Nós começamos trabalhando somente com dependência química, mas hoje esse grupo alcançou um lugar ainda maior. Entendemos que famílias, relacionamentos familiares são muito importantes. Nós queremos ajudar você a melhorar o seu. Quero mandar um abraço para os meninos da comunidade terapêutica que estão nos assistindo também, suas famílias, e declarar que sairemos daqui um pouco melhores do que entramos. Eu quero orar com você agora. Deus, quero declarar em nome de Jesus que esse será um tempo de crescimento, de aprendizado e de mudança de atitude. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco, nos ensine e faça-nos, ó Deus, viver em lugares ainda mais altos, conhecendo ainda mais o outro e sabendo como nos relacionar em excelência. Muito obrigado por nos ensinar em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Máurea, eu sou pastora da comunidade cristã em Ribeirão Preto e fazemos parte do ministério Celebrando a Vida, que, como eu já disse, tem esse propósito de edificar famílias. E hoje nós tínhamos prometido já há algumas semanas que nós estaríamos trabalhando sobre as 5 linguagens do amor. Na verdade, eu não posso nem dizer que a palavra é minha, né? Porque, na verdade, ela é baseada em um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ela é do Gary Chapman, é um autor muito conhecido, que fez muito sucesso com esse livro, porque realmente ele tem revolucionado famílias, revolucionado muitas vidas com essa história. Eu quero, inclusive, citar algumas frases dele aqui, que são bem legais.
O amor não apaga o passado, mas altera o futuro. Concordo plenamente com ela, né? O amor que nós sentimos pelo Senhor, por nós, pelo próximo, não muda o nosso passado. Não vai mudar aquilo que já aconteceu, mas vai mudar completamente aquilo que vem pela frente. Isso é muito importante. Usar ou manipular outras pessoas não é um ato de amor, mas de traição. Então, a manipulação, usar as pessoas pela manipulação, isso, na verdade, não demonstra amor, mas é realmente um ato de traição quando você usa, porque manipulação, né, usar o outro, nada mais é do que uma forma de você trair a confiança da pessoa. Quando a gente vai falar aqui sobre as linguagens do amor, e eu estou falando aqui de manipulação, exatamente porque o propósito não é te ensinar a manipular o outro. Muito pelo contrário, você vai entender até o final da palavra. Outra frase dele: o amor não oferece respostas para tudo, mas cria um clima de segurança no qual podemos buscar soluções para as questões que nos aborrecem. Então, você pode não ter todas as respostas, mas se há segurança, o amor precisa trazer segurança a ponto de você conseguir lidar com aquilo que ainda está aborrecendo o seu relacionamento. E perdão não é um sentimento, é um compromisso. Um compromisso, acima de tudo, com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Só estou citando aqui essas frases para você ver, conhecer um pouquinho do Gary Chapman. Eu te aconselho a ler esse livro, né? Comprar esse livro para ler. Hoje existe até em PDF na internet. Você consegue, se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai achar muito material, muita pesquisa, inclusive testes. Inclusive testes para você fazer e descobrir melhor qual é a sua linguagem de amor. Eu gostaria até de pedir que alguém que está no nosso grupo do WhatsApp, do Celebrando a Vida, pudesse copiar o link do teste e colocar aí nos comentários, né? Sandra, se estiver online aí, puder fazer isso para nós, copia o link, coloca lá nos comentários para que você possa depois fazer o teste. Não faz agora, porque senão você vai perder a palavra. Mas assim que acabar a ministração, se você ainda não fez, você pode fazer. Já lembrando você, se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só também colocar aí nos comentários que você quer, deixar o número do seu celular ou nos procurar em inbox que nós vamos incluir você, tá joia? Bom, eu quero que você responda algumas perguntas para mim. Realmente, nesse momento, você vai precisar pensar numa resposta para essas perguntas. Não é a resposta do outro, é a sua resposta. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa nessa pergunta que eu vou fazer agora? O meu casamento daria certo se... O que é que você pensa? O que precisa acontecer para o seu casamento dar certo? Eu teria um relacionamento melhor com o meu filho se... O que é que vem à sua mente quando você pensa nisso? O que melhoraria o seu relacionamento com o seu filho? Eu me entenderia melhor com os meus pais se... Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É importante, querido, você ter uma resposta para essas perguntas. O que faria o seu casamento melhor? O que faria os seus relacionamentos melhor? Talvez com o seu irmão. Talvez você hoje esteja brigado com irmãos, não tenha relacionamento com seus irmãos. Talvez com parentes, com tios, seja lá o que for. O que precisaria acontecer para que você se relacione melhor com eles? O alvo hoje aqui, a sua maior preocupação tem que ser foco no outro. O propósito de conhecer as linguagens do amor não é ser suprido, mas suprir o outro. É ajustar os seus relacionamentos a partir do momento que você decide suprir o outro. Funciona então para quais relacionamentos? Quais os relacionamentos que são atingidos, que podem ser atingidos pelo fato de você conhecer a linguagem do amor? Você pode atingir seu casamento, você pode atingir o relacionamento entre pais e filhos, entre você e os seus filhos, ou entre você e os seus pais. Pode atingir relacionamentos entre irmãos,
e pode atingir com amigos e colegas. Eu faço essa diferenciação aqui porque a gente tem pessoas que são amigos, aqueles que conhecem a tua vida, com quem você abre o seu coração, que você tem um nível de relacionamento. E também tem os colegas, né? Pessoa que trabalha com você, que você não tem tanta intimidade, pessoas que você conhece, mas que não são pessoas de um relacionamento mais íntimo. Então, conhecer a linguagem do amor do outro vai te ajudar em qualquer tipo de relacionamento que você tenha. Vamos lá, o primeiro que eu quero dizer para você, palavras de afirmação. A gente precisa correr aqui para dar tempo de falar tudo. Mas vamos lá, o que é a palavra de afirmação? Mais uma vez eu te digo, essas frases aqui não são minhas. Você encontra esse material na internet fartamente. O PowerPoint sim, o que eu estou falando, as coisas que eu estou explicando, né? Mas os textos, né? Quero ser fiel aqui ao fato de que isso faz parte do conteúdo desse livro. Bom, palavras de afirmação. Então, ela é a linguagem de quem expressa os sentimentos por meio de elogios e palavras gentis. No dia a dia, essas pessoas gostam de afirmações simples e diretas, como essa roupa fica linda em você, ou obrigado por arrumar a mesa. Gosto muito quando você faz isso. Quem usa essa linguagem do amor também se beneficia do encorajamento quando está diante de um desafio, como tenho certeza de que você vai conseguir. Elas não gostam de ser cobradas de maneira ríspida ou grosseira. Então, queridos, é o seguinte, palavra de afirmação. Se a linguagem de amor é palavra de afirmação, e aí você vai conseguir identificando a sua e também a do outro, tá? Então, normalmente, uma pessoa que tem como característica a linguagem de amor como palavra de afirmação é uma pessoa que gosta muito de ser elogiada. O elogio faz ela avançar. Ah, mas eu não posso ficar estimulando isso. Querido, se essa é a linguagem de amor dele e você quer ver essa pessoa avançar, aprenda a elogiar, a falar palavras que vão motivar essa pessoa a avançar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ver essa pessoa vencendo limites, essa pessoa acertando. Agora, se você tem a mania, se a pessoa tem essa linguagem de amor, de elogio, de palavras que afirmam, que ajudam na autoestima dela, e você é uma pessoa crítica, que reclama de tudo que ela faz, que põe defeito em tudo que ela faz, essa pessoa vai ficar muito debilitada nas suas emoções e ela vai ter dificuldade de avançar, porque ela vai perder a autoconfiança. Tem pessoas que talvez, se você fizer isso, ela não vai ser paralisada por isso, né? Então, mas se você fizer isso com uma pessoa que a linguagem de amor dela é palavra de afirmação, isso vai trazer um prejuízo muito grande no interior dela, podendo trazer muito prejuízo nos relacionamentos. Outro aqui, atos de serviço. Sabe aquela pessoa da família que quase não abraça e não beija, mas nunca te negou um favor? É provável que essa seja a sua linguagem de amor. Em geral, quem pertence a essa categoria demonstra afeto, se voluntariando para realizar uma atividade do dia a dia, como cozinhar ou cumprir uma tarefa doméstica, e espera que o parceiro retribua na mesma moeda. Segundo o autor, é uma das formas de amar que mais dá trabalho, porque exige que o outro se empenhe fisicamente. Queridos, é importante você entender algo aqui. O serviço, o servir, é uma característica de Jesus que todos nós, como cristãos, precisamos ter. Mas existem pessoas que têm, na sua linguagem de amor, elas se sentem amadas quando alguém presta um serviço para ela. Eu não estou dizendo aqui da pessoa gostar de servir, se bem que uma pessoa que tem a linguagem de amor de prestação de serviço, normalmente ela também gosta de servir, mas não necessariamente. Ela pode gostar de ser servida e não ter como característica servir o outro. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não é o usual, mas acontece. Por quê? Por que normalmente a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela costuma dar a linguagem de amor dela para o outro? Porque como ela se sente amada através daquilo, ela acha que o outro também vai se sentir amado.
Então, normalmente, uma pessoa que quer ser servida, ela tem essa característica de servir. Não necessariamente todo mundo que serve é assim, mas é uma característica que costuma bater com quem ama a prestação de serviço. Então, essa pessoa, ela vai se sentir amada se você ajudar, vamos supor que se for uma mulher e o marido, ela tiver essa linguagem de prestação de serviço, se ela tiver um marido que ajuda, ela vai se sentir muito amada. Eu vou dar um exemplo lá de casa. A minha linguagem de amor é essa, né? E eu me sinto muito amada porque eu tenho um marido que me ama muito através da expressão, através de serviço também. Então, eu me sinto amada através dessas atitudes dele, né? Então, é algo que faz parte. Tem pessoas que não têm isso como linguagem de amor. Então, ela não vai se importar tanto se você faz ou não. E aí, o que acontece muitas vezes nos casamentos? Vamos supor que você tem uma pessoa no seu casamento, uma pessoa do casamento, vamos supor, a esposa. Ela quer, a linguagem de amor dela é aquela que nós já falamos aqui, de elogio, palavras de afirmação. Ela gosta de receber elogios. E o marido, em vez de elogiá-la, ele presta muito serviço em casa. Ele ajuda muito em casa. Mas ele não elogia ela. Ele não faz palavras que afirmam o coração dela, que fazem ela dar uma segurança na vida dela. E ele acha que está abafando, que está sendo um mega do marido, fazendo tudo dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não consegue suprir a necessidade dela de uma palavra de elogio. E aí aquele marido acha que é um maridão, mas a esposa está frustrada porque ela gostaria de receber uma palavra de elogio quando ele chega em casa, quando ele vê algo que ela fez, que ele valorize aquilo que ela faz. E muitas vezes, se essa mulher não tem a sua linguagem de amor suprida através do elogio, e essa é a linguagem de amor dela, quando o marido ajuda ela em casa, muito provavelmente ela vai se sentir desvalorizada e não valorizada, porque ela vai achar que ele está fazendo aquilo porque ela não sabe fazer direito, porque ela não recebeu elogios naquilo que ela faz. Eu tenho certeza que você está me entendendo aí e está começando a identificar algumas coisas. Bom, terceira questão aqui, o toque físico. E aí vamos aqui já desmistificar algo aqui, eu vou falar sobre isso aqui. Quando a gente fala em toque físico, e essa palavra não é só para casados, então não estamos falando necessariamente de vida íntima, de sexualidade, se bem que faz parte também, mas não é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Há quem relacione o toque físico ao sexo, mas Gary faz questão de explicar. Este é apenas um dos fatores importantes para aqueles que usam essa linguagem. Quem demonstra afeto através do toque não apenas gosta de receber carinho, como também se sente rejeitado quando o outro nega essa aproximação. Abraços, beijos, cafuné, mãos dadas em espaços públicos e até toques sutis, como passar as mãos pelas costas do outro quando ele está sentado, por exemplo, são as atitudes que mais fazem com que essas pessoas se sintam especiais. Deu para você entender, queridos, quando nós estamos falando aqui de toque físico, nós não estamos falando simplesmente de vida sexual, nós estamos falando aqui do comportamento geral. Eu vou te dar um exemplo claro que a gente tem lá em casa, que é o meu filho Vinícius. O Dudu também tem muito das características dele de gostar do toque físico. Mas uma característica muito marcante no meu filho, a gente fez o teste lá em casa, deu 57% dele é toque físico. O Vinícius é um menino que você anda pelo corredor de casa, se você encontrar com ele no corredor, ele te abraça. Se você sentar perto dele, ele já faz um sinal para você fazer um cafuné. Ele gosta de abraço. Se ele está longe, ele não gosta de ficar ligando e conversando, porque como ele não está tocando, isso faz mal para ele. A Bárbara, ela tem outra característica que eu vou falar aqui, que é o tempo de qualidade, que é a principal dela. Ela não tem essa necessidade do toque físico, mas ela tem necessidade de que eu dê atenção, de que eu converse com ela, de que eu esteja disponível para ela. São linguagens de amor diferentes, que precisam ser supridas, identificadas pelos pais e supridas nos filhos. Mas eu estou te falando isso para você entender que você consegue identificar, e eu estou falando aqui para você tentar identificar na tua família,
Quem são os chicletinhos da família? Que qualquer coisinha já está encostando, já está abraçando, já quer um cafuné, já quer um aconchego, né? Normalmente, a linguagem de amor dessas pessoas é toque físico. Ela precisa do toque, ela precisa estar perto. Ela não mata a saudade conversando, ela mata a saudade vendo, tocando, encostando na pessoa. Para quem tem essa linguagem de amor, queridos, estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Porque você consegue fazer isso em casa. Então aproveita para fazer, porque infelizmente a gente não está podendo fazer isso com amigos, não está podendo fazer isso na igreja, né? Então você tem que aproveitar e fazer muito isso em casa, porque tá tempos difíceis para quem tem essa linguagem de amor. Mas eu acho que você já entendeu quais são as características de quem tem esse toque físico aí como linguagem principal. Outra questão, tempo de qualidade. Quem quer arruma um jeito. É a máxima do tempo de qualidade. Conviver com alguém que não tem tempo para curtir momentos a dois é o pior que pode acontecer com quem se identifica com essa linguagem. Esse grupo sente a necessidade de fazer atividades com o parceiro, mas chega a ser uma ofensa ir a um restaurante e passar metade da noite olhando para o celular. Elas se sentem valorizadas através da atenção, gostam quando o outro fala sobre os próprios sentimentos e demonstra interesse no que elas têm a dizer. Queridos, quem tem essa linguagem do tempo de qualidade é tão interessante que ela normalmente é a pessoa que mais se incomoda com o excesso de celular na família. A pessoa que se irrita profundamente com muito celular do outro, normalmente ela já está sinalizando que a linguagem de amor dela é um tempo de qualidade. É óbvio, queridos, que nós vamos fazer um parênteses aqui, que essa questão do celular é algo que hoje tem tomado de tal forma as famílias que tem trazido prejuízos muito grandes, independente de linguagem de amor. Né? A gente tem algumas regras lá em casa que na mesa, quando a gente está sentado para comer, que isso é outra regra lá de casa, a gente come junto, né? Todas as refeições que a gente pode sentar para comer, a gente faz isso. Nem todas a gente está os 4 em casa, mas os que estão em casa se juntam para comer. E celular é algo que não faz parte da nossa mesa. Se tem alguma situação acontecendo que precisa do celular, a gente fala, olha, às vezes o Dudu está com alguma situação da CT que precisa ficar com o celular na mesa. Ele avisa, vou ter que ficar com o celular por causa disso, tal, mas a gente não tem esse costume de ficar no celular. Mas a nossa linguagem de amor não é essa, primordialmente minha e Dudu. Então a gente consegue, nós estávamos esses dias em Natal e nós estávamos passando 24 horas juntos, por 15 dias nós ficamos 24 horas juntos. Então, em alguns momentos que nós saímos às vezes para comer algum lanche rápido, alguma coisa, a gente estava esperando acontecer, eu olhava, né, e via, estavam os dois no celular olhando alguma coisa, ou vendo o que estava acontecendo lá aqui em Ribeirão Preto, mas porque não havia essa necessidade para nós, porque a gente já estava passando todo esse tempo junto. Mas não é um costume legal. Agora, quando a pessoa tem a linguagem de amor do tempo de qualidade, é aquele tipo de pessoa que precisa que você olhe no olho dela para conversar. Ela fica incomodada com você querer que ela te conte uma coisa importante enquanto você lava a louça, enquanto você lava o carro, enquanto você está assistindo televisão. Ela não dá conta, porque ela precisa que você dê atenção para ela, que aquele momento seja especial. E eu sei que você está identificando aí algumas situações. Tá? Então, é aquela pessoa que tem mais necessidade do olho no olho. Queridos, é importante você entender o seguinte, a hora que você fizer o teste, você vai ver que ninguém é 100% um tipo de amor, mas tem aqueles que predominam, né? Mas todos têm um pouquinho de cada um. Agora, quem tem o tempo de qualidade em primeiro lugar é a pessoa que mais vai ter essa necessidade de você olhando no olho. Outra linguagem de amor aqui, presentes. E eu quero ler aqui algo para você. Presentear pessoas queridas com objetos, sejam eles comprados ou feitos à mão, é um ato simbólico que faz parte de diferentes culturas usado para demonstrar afeto. Quem se sente amado através de presentes não necessariamente precisa receber algo muito caro para ficar com o coração quentinho. Em geral, essas pessoas gostam da sensação de que o outro se lembre delas e sabe exatamente aquilo de que gosta. Trazer um item especial do mercado, por exemplo, já é um ato de amor.
Queridos, fala para mim aqui, tem alguém que não gosta de receber presente? Todo mundo gosta de receber presente. Mas tem algumas pessoas que ficam chateadas quando recebem presente. Sabe por quê? Porque aquela não é a linguagem de amor dela e a linguagem de amor dela não está sendo suprida. E aí aquele presente incomoda, porque ele não supre e parece uma manipulação. Parece uma tentativa de ganhar o coração dela pelo caminho errado. Então vamos supor, uma pessoa que tem a necessidade do tempo de qualidade. E aí a esposa não dá esse tempo de qualidade, ou o marido não dá, o filho, o pai não dá o tempo de qualidade que a pessoa precisa. E aí, vamos supor que a minha linguagem de amor é presente. Eu me sinto amada quando alguém me dá um presente. O que eu faço? Isso é uma coisa que acontece muito. Acho que talvez é uma linguagem que a gente vê isso muito claro. Uma pessoa que tem a linguagem de amor de presente, normalmente ela dá muito presente para os outros, esperando que o outro goste tanto quanto ela gosta. Mas às vezes o outro queria um elogio, queria um abraço e não está recebendo. Quando aquele presente chega, ele não traz um efeito positivo, ele traz um efeito negativo, porque a pessoa se sente manipulada, é como se aquilo fosse uma chantagem para ela. Aquilo não chega como uma prova de amor. Então, todo mundo gosta de presentes. Se alguém não está reagindo bem a presentes, preste atenção, porque a linguagem de amor dela deve ser outra. E não está suprida. Porque se ela está com a linguagem de amor dela suprida, mesmo que a linguagem não seja presente, a hora que ela ganhar um presente, ela vai ficar feliz. Ela também vai se sentir amada. Mas eu me lembro da minha irmã contar dos meus 2 sobrinhos, que, vamos supor, ela comprava uma camiseta para cada um. E um deles, a linguagem de amor era presente. Ele fazia uma festa. Parecia que estava ganhando uma moto, um carro, uma bicicleta por causa de uma camiseta. O outro agradecia, mas aquilo não fazia o mesmo efeito que fazia. Não fazia o efeito no Vitor que fazia no Rafael. Por quê? Porque a linguagem de amor do Rafael é presente. Então, é importante que você identifique na resposta que a pessoa dá quanto aquilo tem valor para ela e também, como eu disse, se você não está dando presentes na intenção de agradar e não está funcionando porque você não está atingindo a linguagem de amor da pessoa. E a pessoa, um exemplo claro aqui também é que quando a pessoa tem a linguagem de amor no presente, querido, não é presente caro, óbvio, né, gente? Se você pode dar um presente caro, todo mundo gosta de ganhar, mas não é isso que importa. Sabe o que ela importa? Que você se preocupe com ela, que você se lembre dela, que você pense nela quando não está com ela. Então, se você vai ao mercado e compra para ela algo que ela gosta e traz para ela, pode ser um Danone, pode ser um chocolate que você sabe qual é o preferido dela e traz. E isso a pessoa vai se sentir amada. Eu gosto muito de Alpino, né? Então, quando os meninos querem me agradar, o Dudu quer me agradar, ele já sabe que o chocolate que vai bombar é um Alpino. Né? Então, normalmente eles chegam com um Alpino para mim. Eu sei que o Dudu gosta de torrone, então quando eu vejo um torrone, eu lembro dele, pego o torrone e levo o torrone. Então, assim, isso é o quê? São coisas pequenininhas. Sabe, aquela coisa, você passou num lugar, viu uma florzinha e levou para a pessoa, um bilhete que você escreve com um chocolate e deixa para ela. Isso tudo faz muita diferença e não é a necessidade de algo caro. Outra coisa, queridos, depois disso tudo, já falei aí de todas elas, o que essa informação precisa produzir? E aí, você já descobriu aí quais são as linguagens de amor? Vamos aqui recapitular, né? Palavras de afirmação, toque físico, presente, atos de serviço e, esqueci uma, voltando aqui, presentes, tempo de qualidade. Lembrei aqui o 4º. O 5º. Agora, beleza, você descobriu quais são as 5 linguagens de amor. Talvez você já tenha feito o teste. Se você já fez, anota aí nos comentários qual é a sua linguagem de amor que você descobriu. Coloca aí nos comentários. Minha linguagem de amor que deu lá em primeiro lugar foi prestação de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Coloca lá, dá uma dica para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu filho, colocando aí nos comentários qual é a linguagem de amor que você identificou na sua própria vida.
Mas o que eu quero que essa palavra produza em você é muito mais do que descobrir qual é a sua linguagem de amor. Eu quero que ela produza em você atitudes, situações que vão mudar a forma como você vai olhar a linguagem de amor das pessoas com quem você convive. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Essa informação ela precisa produzir em você empatia, habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Querido, uma pessoa que tem empatia, e olha, as palavras aqui vão trazer para você conhecimento também, né? Toda vez que a gente está estudando alguma coisa, a gente aprende um pouquinho mais. A habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa é empatia. É quando eu vejo aquela situação e eu me imagino vivendo aquela mesma situação. Então eu me coloco no lugar dela. Então quando nós estamos falando aqui de linguagem de amor, então imagina como é ruim para você não ter a sua linguagem de amor suprida. Então você vai se colocar no lugar do outro e imaginar como é ruim para ele também não ter a linguagem de amor dele suprida. Porque, queridos, esse conhecimento todo aqui não é simplesmente para você falar, essa é a minha linguagem de amor, então eu só vou agir assim, eu só vou aceitar o que fizerem assim para mim. Não. Entendeu? É para você entender o outro. É para você tentar suprir as necessidades do outro, mas também você entender por que ele age de tal forma. Por que de repente, se a linguagem de amor dele é presente, ele está dando presente para você? Qual é a motivação do coração dele? É fazer você se sentir amada também. Tá bom? Outra coisa é que a compaixão. Deu uma desregulada aqui no meu PowerPoint, mas eu vou ler para você. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundido com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro ser senciente, bem como sumiu até para mim aqui, né? Demonstrar uma especial gentileza para com aqueles que sofrem. Então a compaixão, querida, ela é diferente da empatia. A compaixão, ela move você. A compaixão vai transformar a sua empatia, né, numa atitude que você vai realmente fazer algo para melhorar aquilo que o outro está vivendo. Então, se você vai perceber que você não está suprindo a linguagem de amor do seu esposo, dos seus filhos, você vai fazer algo para mudar. Eu quero dizer isso aqui, queridos, falando algumas coisas para você entender algo. A gente tem um mito, né, na fala de todo mundo, de que a gente tem que tratar os filhos da gente tudo igual. E muitas vezes os pais, naquela intenção, né, de dizer que não ama um mais do que ama o outro, a gente fala isso, parece que é um modo até de defesa da gente, para deixar claro que a gente ama os dois iguais. Então a gente fala, não, tudo que eu faço para um, eu faço para o outro. A gente desenvolve essa questão, né, fazendo a mesma coisa para os dois filhos. E sabe qual é o problema que acaba acontecendo? Às vezes, quantas vezes na família nós temos dois irmãos, um se sente amado e o outro não se sente amado, o outro acha que não é amado. Por quê? Porque ele acha que todo mundo ama o irmão e não ele. Normalmente esse problema está onde? No fato de que os pais estão oferecendo a mesma coisa para os dois, mas como a linguagem de amor deles é diferente, um pode estar recebendo bem, porque está atingindo a linguagem de amor dele, e o outro está recebendo mal, porque não é a linguagem de amor dele. Então, eu quero te dar um exemplo. Se você tem dois filhos, vou dar um exemplo dos meus, que é o que eu mais conheço. O Vinícius, a linguagem de amor, toque físico. A Bárbara, a linguagem de amor dela, tempo de qualidade. Ela gosta que você dê atenção para ela, que você pare para ouvir, que quando ela quer sair com você, você possa fazer isso com ela. Quando ela quer te contar as coisas, você esteja disponível. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela achou que ela não ia me ligar. Ela falou, mãe, olha, eu queria te avisar que eu não vou ficar te ligando direto, porque você sabe, né, que eu vou ter muita coisa para fazer lá, né? E eu falei, não, filha, fica tranquila. Quando der, você me liga. Eu falei isso, querido, já por conhecer a minha filha, sabendo que ela teria necessidade de me ligar. Eu não precisava me preocupar com isso. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu não precisava ligar para ela, porque todos os dias, se ela não me ligasse, ela me mandava áudio, ela queria conversar de vídeo. Já o Vinícius, se ele ficar 4 dias fora de casa, eu fiquei agora 15 dias fora, ele não me ligou nenhuma vez.
E isso não me faz pensar que ele não me ama, porque eu sei que ele não dá conta de ficar olhando de longe e não tocar. Agora, imagina duas crianças com necessidades diferentes. Se eu tivesse dando toque físico para os dois, tentando abraçar e beijar eles o tempo inteiro, tentar dar carinho para os dois e falando, não, eu trato os meus filhos iguais. Se eu beijo um, eu beijo o outro. Se eu abraço um, eu abraço o outro. O que ia acontecer? O Vinícius ia ser o menino mais amado do mundo, porque eu costumo dizer que se ele pudesse voltar para dentro de mim, ele voltava, de tanto que ele gruda. A Bárbara ia se sentir totalmente insatisfeita se eu tivesse enchendo ela de beijo e abraço, mas não tivesse tendo um tempo de qualidade com ela quando ela quer ser ouvida. Então, essa coisa de tratar todo mundo igual faz você criar feridas nos relacionamentos familiares, porque você oferece aquilo que a pessoa não precisa e não consegue entender por que aquela pessoa não se sente amada se você ama tanto, né? Mas, na verdade, você ama do seu jeito e não do jeito dela. E é isso que você precisa descobrir. Casamentos. Nós já sentamos, queridos, com casais para conversar, que o marido estava totalmente satisfeito com o casamento. Ele chegava em casa, a comida estava pronta, a casa estava arrumada, estava tudo em ordem, os filhos estavam limpos, ele não tinha nem muita preocupação com os filhos, porque ela fazia tudo, ela fazia mercado, ela cuidava das contas. O marido não tinha preocupações nesse sentido. O casamento para ele era maravilhoso, porque ele tinha uma esposa presente que estava ali, que supria as necessidades dele e ainda por cima era extremamente prestativa, totalmente cuidadora de tudo. Ele se sentia muito amado. O problema, queridos, é que a esposa não se sentia amada. Por quê? Porque o marido chegava em casa e ela gostava, ela queria receber um carinho, ela queria que ele viesse abraçá-la, que ele viesse fazer um elogio, que ele viesse ter um tempo de qualidade, sabe? Ficar assistindo televisão, fazendo um cafunézinho no cabelo, né? Se importando, né? Dando um abraço de repente, sem necessidade. Mas o que acontecia? Ele não via dessa forma. Ele não via essa necessidade nela. E um dia essa mulher chegou, mesmo, e muitas vezes ela reclamava disso, mas ele achava que aquilo era bobeira. Que aquilo, porque não era uma necessidade dele, ele achava que aquilo era bobeira. E não ligou para aquela reclamação. Até que um dia, essa mulher chegou diante dos pastores, falando que queria se separar, porque não tinha mais jeito. O casamento dela não melhorava. E foi um susto para aquele marido, porque para aquele marido estava tudo bem. E aí, quando eles foram ver e aprenderam sobre essa questão da linguagem do amor, ele percebeu o quanto ele estava sendo falho naquilo. E aí ele decidiu, ele teve compaixão de como ela estava se sentindo, ela estava destruída no relacionamento dela, enquanto ele estava feliz. Né? Só que um casamento não funciona dessa forma. A gente precisa trabalhar para suprir a necessidade do outro. A outra questão aqui, queridos, que essa informação precisa produzir é altruísmo. Vai aprender o significado de uma palavra nova, se você não sabe ainda o que é altruísmo. Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Olha que tremendo, querido. Às vezes, talvez você seja altruísta e nem sabe que é altruísta, porque você não sabia o significado dessa palavra. Altruísta, querido, é aquele que voluntariamente trabalha para o bem do outro, que prefere o bem do outro. Isso, querido, é muito bíblico, né? Porque da mesma forma que a palavra fala, né, que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, ela também diz que nós devemos preferir o outro em honra. Isso é uma atitude altruísta. É quando você se importa mais em ver o outro bem do que estar bem. Então é a hora que, vamos supor que a sua linguagem de amor não é toque físico, então você não é muito de abraçar, mas você sabe que a linguagem de amor do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, é toque físico, você vai ser altruísta a ponto de desenvolver isso na sua vida, essa atitude, para o bem do outro. Quando nós temos atitudes egoístas, quando nós vivemos só, eu tenho que ser suprido, nós não estamos dispostos a ter uma atitude diferente daquela que é a nossa característica.
Ah, eu não gosto de abraçar, eu não abraço e pronto, ele tem que entender que esse é o meu jeito. Não, mas se eu amo uma pessoa e me casei com uma pessoa que precisa de toque físico e eu quero ver essa pessoa feliz, então eu preciso ser altruísta a ponto de me dispor a mudar o meu comportamento para fazer o outro feliz. Talvez o altruísmo seja uma das coisas mais difíceis nesse processo, mas você precisa estar disposto a fazer isso se você quer ter relacionamentos saudáveis. E a outra coisa que eu coloquei aqui é a proatividade, capacidade que alguém ou algo tem de fazer com que determinadas coisas aconteçam ou se desenvolvam. Não adianta você saber disso, não adianta você ter a informação, não adianta o conhecimento se ele não se transformar em atitude. Então a proatividade precisa ser, eu sei, eu vou fazer para resolver. Eu não vou ficar mais reclamando que a minha esposa está reclamando que ela quer abraço, que o meu marido está reclamando que quer abraço, que o meu marido está pedindo para eu ajudar, que a minha esposa está me pedindo para ajudar. Eu vou ter a proatividade de fazer aquilo que é importante para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para que eles se sintam amados. É muito importante que eu tenha essa proatividade para que o altruísmo funcione e eu coloque em prática a compaixão e a empatia. Bom, vamos lá. Eu quero te dar algumas dicas aqui agora do que fazer, né? De como agir nessas situações aí, né? Então, depois eu vou disponibilizar o PowerPoint para você, o vídeo vai ficar gravado, você vai também poder rever, mas eu gostaria muito que você colocasse em prática. É hora da sua proatividade acontecer aqui, o seu altruísmo funcionar, sua compaixão e sua empatia. Então, como que você vai se comunicar com alguém que a linguagem de amor dela é palavras de afirmação, que ela gosta de elogio? Eu vou chover no molhado aqui, né, gente? Porque a gente não faz, mas a gente já sabe o que fazer, né? Então, como que a gente se comunica com uma pessoa que gosta de elogios? A gente tem que incentivar, afirmar aquilo que ela faz, apreciar, sabe? Elogia aquilo que a pessoa está fazendo, coloca, dá valor nas pequenas coisas. Eu me lembro de um pastor compartilhando com a gente, um dos nossos pastores, que um dos filhos, toda vez quando acabava a refeição, ele ia na mãe e agradecia: mãe, muito obrigada, essa comida tá maravilhosa. Eu estava lá em Natal agora e tem um garotinho, o Pietro, que você faz uma coisa que ele gosta, ele fala assim para você: vou te dar uma nota e a sua nota é 10. Gostei muito do que você fez. Queridos, quem tem linguagem de amor, de palavra de afirmação, precisa de um Pietro na vida. Precisa de alguém que tenha essa sensibilidade, né, de fazer isso. Então, faça isso. Tenha essa empatia. Ela tem essa necessidade do elogio, entendeu? Não fica colocando na tua cabeça. Como às vezes você não tem essa necessidade, você não consegue entender a necessidade do outro. Que não é sua, mas é do outro. Então, elogia. Faz aquilo que o outro precisa. Isso vai ajudar muito. Então, faça elogios frequentes, em particular e em público também. Uma pessoa que precisa dessas palavras de afirmação, ela gosta de receber elogio em público, mas ela também gosta de receber no particular. E às vezes as pessoas fazem no particular, mas na frente dos outros só esculacha a pessoa. Entendeu? Às vezes até brincando, mas fica só diminuindo o outro. Só diminuindo o outro. E aquela pessoa queria tanto um elogio, entendeu? Ser valorizada naquilo que ela faz, nos seus pontos positivos. E tudo que a pessoa recebe é crítica dos pontos negativos, mas ela não recebe um elogio pelas qualidades dela. Ações a serem tomadas: envie uma nota, um bilhetinho, um texto, um cartão inesperado. Incentive genuinamente, frequentemente. Aprenda a fazer isso, querido. Aprenda a ter ações práticas nesse sentido. Sabe? Coloca. Hoje a gente tem, mesmo nas redes sociais, às vezes você vê as pessoas elogiando. A gente muitas vezes faz isso para mostrar que isso é positivo. Agora, eu não estou dizendo aqui para você ser hipócrita, né? Dentro de casa, rebenta a pessoa, trata super mal, não é capaz de fazer um elogio. Quando é o aniversário, quando vai postar nas redes sociais, gente, parece casal 20. É mel para todo lado, até escorre no computador assim o mel.
quando você está colocando nas redes sociais. Mas a hora que você senta para conversar com esse casal, é um rebenta atrás do outro. Dentro de casa é um lixo a forma como eles se tratam. E aí lá nas redes sociais, diante das pessoas, na célula, fica vendendo aquela imagem de casalzinho romântico, perfeito. Como eu sou apaixonado por você, como você é maravilhosa, como você é maravilhoso. Mas a pessoa não ouve isso dentro de casa. E aí aquilo, em vez de se tornar uma palavra de afirmação positiva, aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem que só acontece quando está publicando para as pessoas, aquela pessoa não vai se sentir amada. Ela vai se sentir manipulada e usada. E isso, como eu falei lá no começo, é traição. Então, faça sim elogios públicos. Eu não vejo problema nenhum em se fazer elogios públicos. Aliás, eu acho que isso é um testemunho maravilhoso. Quando as pessoas que conhecem aquele casal sabem que lá no particular isso é verdade. Eu não estou dizendo de ser o casal perfeito, de você não ter dificuldades, de você não ter problemas. Mas de você ser verdadeiro. Então, e inclusive os seus filhos, que veem você postar tudo bonitinho lá nas redes sociais e em casa vê você tratar mal um ao outro, vê você tratar mal os próprios filhos, aí chega lá no aniversário, aqueles posts maravilhosos, né? Que aí você fala, qual a coerência? Então, a linguagem de amor, ela tem que ser aplicada no dia a dia. Ela funciona se você aplicar no dia a dia. O que você tem que evitar para uma pessoa que tem palavras de afirmação? Querido, esquece a crítica não construtiva, aquela coisa do não reconhecimento, né? Não valorize o esforço dela. Se você não valorizar, se você criticar tudo que ela faz, queridos, vai ser complicado. E te dar uma dica ainda, né? Às vezes, se você é uma pessoa que tem essa característica crítica, às vezes o que vai acontecer? Você tem a tendência a elogiar, mas você fala assim, mas eu mudaria isso, isso e isso. Mas se você não tivesse feito tal coisa, ia ser perfeito. Quer dizer, o que você está dizendo para a pessoa? Você está mostrando o defeito e não a qualidade. Então, se você tem coisas, e a gente tem que ter uma comunicação legal, você precisa pontuar aquilo que não está legal, escolha a hora certa de fazer isso. Não é em público, não é num momento onde o que a pessoa está esperando é o elogio, né? Aprenda a fazer isso. Toque físico. Como se comunicar? O toque físico, a comunicação é não verbal, né, gente? Use a linguagem corporal e toque para enfatizar o amor. É aquela pessoa que gosta mesmo do toque. O próprio nome já diz aqui, né? Então, não é uma pessoa que vai se satisfazer com você mandando mensagens para ela dizendo que ama. Entendeu? Ela vai se sentir amada quando você abraça, quando você faz uma massagem no pé, quando você senta no sofá e dá o melhor lugar para ela e ainda acomoda a pessoa perto de você, entendeu? Mesmo que você queria naquele momento, porque não é sua linguagem, o toque físico, você queria não estar grudado em ninguém, mas a pessoa precisa e você faz isso por ela. Aí, ainda mais ela sabendo que não é a sua linguagem de amor e você faz isso, aí que ela vai se sentir amada mesmo, né? Se você desenvolver essa característica. E você não vai fazer isso por obrigação, querido. Sabe por que você vai fazer isso? Por amor, porque você ama. A pessoa vai saber que você faz porque você ama. Então, desenvolva formas de revelar e de mostrar através do toque mesmo. Ações a serem tomadas, abraçar, beijar, dar a mão, mostrar afeição física regularmente e fazer da intimidade uma prioridade cuidadosa. E é aquela coisa, sabe? Andar de mão dada, é aquela mãozinha nas costas, é a atenção que você dá ali, né? Tá andando na rua, pega na mão. Isso tudo faz diferença se a pessoa com quem você está casada tem essa linguagem de amor. Evita negligência física, longos períodos sem intimidade, receber afeto com frieza. Às vezes a pessoa vem com todo carinho, né? Porque ela tem essa linguagem e você rejeita, você se esquiva daquilo porque não é a sua linguagem, a pessoa vai se sentir literalmente rejeitada. Mesmo que você seja um maridão que supre as necessidades dela naturais, ajude em casa, é o cara que lava a louça, faz comida, faz tudo, mas quando ela precisa, vem te abraçar e você rejeita o abraço e vice-versa, não adiantou nada
tudo aquilo que você fez, porque ela não foi suprida no abraço. Então evita isso. Presentes. Como se comunicar com a linguagem de amor? Gente, é tão fácil isso. Eu tô te falando, eu tô chovendo numa olhada aqui, né? Faça do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai uma prioridade, né? Fale com eles com propósito a respeito disso, né? Então, presente, dentro das ações, já juntando aqui, né? Dê gestos e presentes com atenção, com ou sem propósito. Não importa que se é aniversário, se não é aniversário, se é dia especial ou não é dia especial. Faça isso com propósito. Faça a pessoa parar e pensar assim, ele pensou em mim, ela pensou em mim, ela se importa com o que importa para mim. É esse o sentimento que você tem que transmitir quando você traz um presente. Quando você lembra da pessoa e faz algo especial. Peça ao Espírito Santo, querido. Nós somos seres que somos guiados pelo Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade nessas coisas que eu estou falando, peça ao Espírito Santo para te ajudar. O Espírito Santo me lembra, quando eu estiver no mercado e eu ver o chocolate, que a minha esposa já falou para mim que gosta, faz eu lembrar disso, para eu poder levar esse chocolate para ela. Mas se eu não puder levar o que ela gosta, porque é mais caro, então eu vou comprar um outro e vou dizer para ela, querida, eu gostaria muito de poder te dar um chocolate lá da Copenhagen, né? Que eu sei que você gosta da mousse de chocolate lá da Copenhagen, eu gostaria muito de trazer, mas as minhas condições hoje não permitiram isso. Mas eu trouxe aqui um sonho de valsa para você, porque eu sei que você gosta, não é seu preferido, mas eu lembrei que você gosta também. Mas um dia eu vou trazer para você o da Copenhagen que você gosta. Fica a dica aí, Copenhagen, 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 ok? Fica a dica da Copenhagen. Bom, o Dudu não entendeu, gente. Eu tô aqui dando uma dica para ele, não entendeu, não captou a minha mensagem. Eu amo a mousse de chocolate da Copenhagen. Bom, o que você tem que evitar? Pelo amor de Deus, gente, se a linguagem de amor da pessoa é presente, não esquece a data do aniversário dela, do aniversário de casamento. 5 de julho. Não esquece, tá chegando, 5 de julho, meu casamento. Falou casamento, eu confundi. 5 de julho, meu aniversário, 19 de outubro, é o casamento. O Dudu já esqueceu algumas vezes nosso aniversário de casamento. Mas essa não é minha linguagem de amor, então não fez muita diferença. Mas ele já esqueceu. Eu cheguei, é verdade, a gente estava no acampamento, eu cheguei com uma cesta de presente pra ele. Ele, que dia hoje? Esqueceu. Foi uma vez, mas esqueceu. Mas, em outros tantos anos, ele já me surpreendeu maravilhosamente. Mas assim, não é a minha linguagem de amor o presente em si. Mas óbvio, gente, que eu gosto de receber presente. Como eu estou com as outras linguagens de amor supridas, né? Então, isso não me mata. Mas se a pessoa tem essa linguagem de amor e a pessoa esquece, isso é muito importante para ela. Às vezes isso não é importante para você. Você fala, que frescura, que bobeira. Gente, só porque eu esqueci o aniversário dela. Entendeu? O problema não é você esquecer o aniversário, o problema é você não ter se importado com algo que era importante para ela. E é essa leitura que você tem que fazer. Você precisa saber o que é importante para as pessoas que você ama, que você diz que ama. Então, se você diz que ama, você precisa saber as coisas que elas gostam, para que você possa suprir essas necessidades. Você entendeu aí, né? Não esquece ocasiões especiais, mas não se prenda nas ocasiões especiais. Dê presentes fora de data. Tempo de qualidade. Como se comunicar nesse caso, né? Conversas ininterruptas e focadas. Você precisa ter tempo mesmo, parar para ouvir. Não fica tentando conversar enquanto arruma a cozinha, enquanto assiste o jogo de futebol, enquanto faz... Não, conversa dando atenção para a pessoa. Ela precisa disso. Isso não é frescura, é necessidade de quem tem essa linguagem de amor. Ações a serem tomadas, crie momentos especiais juntos, faça caminhadas, faça pequenas coisas com seu cônjuge, com seu filho, com sua esposa. As escapadelas de fim de semana são enormes conquistas. Então, se você pode, né, fazer surpresas que vai dar para essa pessoa aquele momento especial, faça isso, mesmo que seja por meia hora numa pracinha. Mesmo fala, pastor, não tem dinheiro para fazer surpresa desse jeito. Não tem sim, você não precisa de dinheiro.
né? Eu vou te dar um exemplo claro aqui, que eu já dei esse exemplo, está no meu livro. Para quem não leu o meu livro ainda, gosta das coisas, ama as pessoas e adora Deus, vai ensinar muito você a esse respeito. Mas eu conto uma história lá no livro sobre essa questão mesmo do tempo de qualidade da Bárbara, que eu perguntei para ela por que ela me amava. Ela falou, porque você é minha mãe. Eu falei, não, mas não é só porque eu sou sua mãe, tem alguma coisa que eu faço que faz você me amar. E aí a resposta dela para mim me surpreendeu, porque ela falou assim, já sei, eu te amo porque você me leva para dar comida para os patos no lago. E a gente ficou chocado com a resposta, por quê? Porque a gente tinha levado ela para dar comida no pato, a gente ia 2 vezes no ano, né, fazer isso, e até fazia um tempo que a gente não ia fazer, mas me impressionou porque uma coisa tão simples foi importante para ela, sabe por quê? Porque era um tempo de qualidade. Era um tempo em que nós tirávamos para como família estar juntos. E aquilo foi importante para ela. Então, às vezes, algo que para nós parece simples, para alguém que tem essa linguagem de amor, é muito importante. Momentos simples, que às vezes não gasta dinheiro nenhum, mas você deu atenção para a pessoa de alguma forma especial, que vai marcar a vida dela. Eu me lembro, eu conto no livro também, de 2 amigos nossos, filhos na fé, nossos que estavam juntos, e eles começaram a chorar. Nós, o que está acontecendo? Falaram, a nossa mãe nunca pensou em trazer a gente aqui no lago e não custava nada. Não dá para falar que é porque não tinha dinheiro. Então, assim, era uma ausência para eles. Provavelmente, um deles devia ter aí esse tempo de qualidade. Foi negado para eles e estava fazendo a diferença naquele momento. O que você vai evitar? Distrações ao passarem tempo juntos, longos períodos sem foco um a um. Distrações ao passarem tempo juntos, longos períodos sem foco um a um. Você tem que evitar. E aqui eu pus a frase, ficou inversa, né? Você tem que evitar o celular na mesa, o celular em momentos importantes, o celular na hora de conversa. Sabe aquela coisa assim, ó, a pessoa está tentando te contar um negócio, você está aqui, ó. Aí a pessoa fala, você está prestando atenção? Não, tô, claro que tô prestando. Não, verdade. Já levei muita bronca por isso, né, amor? Eu já fiz muito isso, mas não faço mais, mas eu já fiz muito isso. Então a pessoa está tentando falar com você e você está aqui, no celular, tentando resolver alguma situação. Ou às vezes, aí você fala, não, mas eu estou prestando atenção, vou repetir tudo que você falou. Mas o problema não é esse. A impressão que você está dando para aquela pessoa que está tentando falar com você é que você não está a fim de ouvir. Então a gente precisa parar o que está fazendo, né? E dar atenção naquele momento, tá bom? Você também que tem a linguagem de amor de tempo de qualidade, né? Você precisa também ter o bom senso de saber a hora de pedir esse tempo de qualidade. Se o seu marido está assistindo um campeonato de futebol e o time dele está jogando um jogo importante, que ele está lá na frente da televisão assistindo, não tente abrir seu coração naquele momento, querido. Tenha a sabedoria de saber que aquela não é a hora de você querer que ele te dê atenção. Se for uma emergência, óbvio que qualquer coisa você pode interromper, mas às vezes não é algo que precisa ser naquele momento. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não interrompa nesse momento, né? Tenha maturidade para saber a hora. Com seus filhos, seu filho está lá no meio de um filme, você quer ter uma conversa séria com ele de alguma coisa, na hora que ele está no meio de uma situação. Então fala, filho, a hora que acabar, vai pro seu marido e fala, olha, na hora que acabar a gente pode conversar. E aí o marido vai ter o bom senso de falar, a hora que acabar, falar, vamos conversar? Tá bom? Deu para entender, né? Vamos lá. Atos de serviço. Como se comunicar? Use frases de ação como eu vou ajudar você, conta comigo. Eles querem saber que você está com eles, em parceria com eles. Então, na comunicação, na fala, seja claro que você vai ajudar. Não deixa subentendido. Ela já sabe que eu vou. Não, ela quer ouvir que você vai. Ela quer ouvir que ela pode contar com você. Então, não deixa a coisa rolar. Ações a serem realizadas. Faça a tarefa juntos. Prepare um café da manhã. Ajuda com tarefas que ela não está esperando, que ele não está esperando. Não fique esperando, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, se disponha. Tenha disponibilidade. Viu a necessidade? Vai e faz aquilo que você sabe que vai trazer um sentimento legal no seu cônjuge. Vai lá e faz, não fica cobrando que ele faça. Vai lá e faz aquilo que você sabe que vai trazer um sentimento legal. E evita tornar as solicitações dos outros uma prioridade mais alta. Queridos, aqui eu quero
falar muito claro com você. Sabe o que muitas vezes acontece? Pessoas têm disponibilidade de servir alguém lá fora da igreja, lá fora de casa. Se o pastor te chamar, te pedir um favor, você corre para fazer. Se o pastor falar, dá para você fazer, nem dava. Você vai se virar para fazer atender aquela necessidade do pastor. Se o seu líder, se o seu chefe te pede alguma coisa fora de horário, você vai dar um jeito de fazer aquilo. Mas quando alguém da sua casa precisa de você, você reclama, você murmura, você nem se oferece para fazer, né? E quando alguém pede para fazer, ainda reclama. Acha que está sendo exigido. Não entende que é uma necessidade, às vezes, do outro. Aquela ajuda, aquela situação. Então, da mesma forma que o seu pastor precisa de ajuda, que a igreja precisa, você tem os ministérios, tem uma disponibilidade para ministério absurda. Entendeu? Se eu falar para você que você tem que vir para o ministério, que se nós vamos ficar aqui até 1h da manhã, você vai vir e ficar até 1h da manhã rindo. Aí a sua esposa, seu esposo, seu filho precisa de você até mais tarde e você nega aquela ajuda para ele. Eu sempre testemunho isso também em relação à minha filha, em relação à igreja. Eu tenho muita disponibilidade de servir o reino e eu me lembro que meus meninos eram pequenos e a gente estava em Jaboticabal, eu trabalhava fora, saía do banco 7h30, o Dudu me pegava, a gente ia para a igreja direto. E ficávamos no culto. Quando eles tinham prova, alguma coisa, eles não iam com a gente, ficavam em casa com alguém. E às vezes acabava o culto, tinham famílias esperando para conversar comigo, porque estavam com problemas no relacionamento conjugal, ou estavam com problema com filhos que não estavam obedecendo, que estavam tendo um comportamento ruim. E às vezes eu ficava ouvindo uma família atrás da outra, até meia-noite na igreja, chegava em casa, exausta, cansada, depois de um dia gigante de trabalho, e de trabalho na igreja e de trabalho na rua. E eu chegava e a minha filha estava me esperando com o caderno na mão e falava assim: mãe, toma matéria de mim. Ela sabia tudo, mas ela tinha necessidade de que eu ouvisse que ela sabia tudo, que eu desse aquela atenção para ela. E eu estava cansada, desgastada com o dia atarefado que eu tive, mas eu sempre pensava o seguinte: como eu posso ter disponibilidade para ouvir os filhos dos outros e não vou ter disponibilidade para ouvir a minha filha? Como eu vou ajudar o casamento dos outros e não ter disponibilidade para cuidar do meu casamento? Muitas vezes eu e o Dudu, a gente ia ter tempo junto, 1h da manhã, 2h da manhã, que era o tempo que a gente parava. E eu podia falar: estou muito cansada. Mas não faz sentido você investir tempo para servir outras pessoas e não ter tempo para servir, para amar e para honrar e satisfazer as linguagens de amor da sua família. Então essa é uma dica muito importante que eu te dou, serve para qualquer um dos temperamentos, tá? E temperamentos não, né? Temperamento foi o Dudu semana passada, das linguagens de amor. E é óbvio, querido, isso é um desafio para todo dia, isso é um desafio que a gente sempre vai estar vencendo. Tem dias que vão ser mais fáceis, tem dias que vão ser mais difíceis, mas nós temos que ter proatividade e disponibilidade de mudar aquilo que não está legal no nosso relacionamento, no nosso comportamento. Para o ato de serviço, que você deve evitar: já falei que o começo não terminei. Tornar as solicitações dos outros uma prioridade mais alta, sem acompanhamento nas tarefas grandes e pequenas, né, em relação à tua casa, em relação à tua família. Bom, eu quero terminar, já estamos aqui finalizando, com um texto. Esse texto de 1 Coríntios 13, acho que é do 1 ao 6, texto que eu vou ler. Eu estou colocando ele aqui numa linguagem que não é muito conhecida nossa, que chama mensagem. É uma linguagem mais romantizada, assim, mas é a mesma coisa, só que ela dá uma clareza aqui na leitura. Eu sugiro que você... não é muito fácil achar ela na internet, mas você consegue achar textos dela. Mas eu te aconselho a ter uma Bíblia dessa para estudo, não para ser a sua Bíblia só ela, mas para você comparar. De repente você lê um texto: nossa, não entendi direito. Você pega essa mensagem e ela te ajuda a entender o texto. E eu quero ler nessa linguagem um texto muito conhecido, que eu vou ler nessa linguagem nova aqui. Diz assim:
Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Queridos, a gente lê esse texto tão conhecido de 1 Coríntios, e a gente aqui parece que a gente está falando do amor de Deus. Parece que a gente está falando do amor que Deus sente por nós. Mas eu quero desconstruir isso na sua mente, querido, porque aqui está falando, Paulo está falando com a igreja. E ele fala esse texto depois de conversar com eles sobre problemas de relacionamentos. Leia o capítulo 12 e você vai ver Paulo tratando problemas de relacionamento na igreja. E aí ele termina o capítulo 12 falando assim, mas eu quero falar de algo que é muito melhor, que é muito maior. E aí ele levanta essa fala maravilhosa sobre o amor. Mas não é o amor que Deus sente por nós, simplesmente. É óbvio que o amor de Deus por nós tem todas essas características, porque ele tem o amor perfeito. Mas o que Paulo está ensinando para a igreja é uma forma de se relacionar com as pessoas, de se relacionar bem. Em vez de ficar com mimimi, com frescurite, com bobeira, achando argumentos, mas é a minha justiça própria, mas está mexendo no meu ego, está sendo injusto comigo. Você começar a olhar para a situação, entendeu? E pensar como é que você deve agir de acordo com a palavra de Deus. E o padrão de amor que a palavra de Deus nos dá como o perfeito, como a melhor coisa que nós podemos fazer, é esse padrão que eu li para você agora. É esse padrão aqui, é o padrão que Deus espera que nós tenhamos nos nossos relacionamentos, não com Ele simplesmente, mas no nosso relacionamento com as pessoas. Então, aqui ele está dizendo que o amor nunca desiste. O amor não se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você e as pessoas. O verdadeiro amor não está preocupado em se satisfazer, ele está preocupado em satisfazer o outro, a necessidade do outro. E ele vai fazer o que for necessário para que isso aconteça, em vez de ficar arrumando argumentos para não fazer. E muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? O nosso argumento está no fato de que o outro não está fazendo o que eu quero. E sabe aonde que a palavra te dá argumento para isso? Em lugar nenhum. Não há um argumento na palavra de Deus que justifique você ser mal porque alguém é mal. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que se alguém pedir para a gente andar 1 milha, a gente tem que andar 2. Que se alguém me pedir a capa, eu devo dar a túnica também. Que se alguém me bater de um lado, eu tenho que dar o outro. Esse é o nível de amor que a palavra de Deus diz que eu tenho que andar. Mas nós queremos o Evangelho, nós queremos Jesus, nós queremos o Senhor mudando a nossa história, mas queremos estabelecer qual é o nível que nós vamos andar do amor de Deus.
Até onde nós estamos dispostos a mudar aquilo que não combina com o amor de Deus. E sinto muito, querido, Deus não amaciou para ninguém. Deus não facilita nesse quesito, porque Ele é amor em essência e Ele nos deu o melhor dEle. Ele ofereceu para nós, sem mérito nenhum, o melhor dEle. E o que Ele está pedindo para nós é que nós ofereçamos para as pessoas o nosso melhor, independente do mérito dessas pessoas. Porque eu dou daquilo que eu estou cheio. E se eu estou cheio do amor de Deus, eu preciso transbordar amor. Agora, se eu estou cheio de mágoa, cheio de ferida, de justiça própria, o que eu vou transbordar é ferida, é mágoa, é justiça própria. É isso que eu vou fazer com as pessoas. Achando que eu estou justificada no erro do outro. E me perdoa, querido, você nunca vai poder chegar diante de Deus e usar esse argumento para tentar entrar no céu, dizendo que a sua maldade foi baseada na maldade do outro. Não vai colar. Não vai funcionar. Quando você tiver que prestar contas, quando chegar o momento de você chegar diante do Rei dos Reis, você vai precisar responder pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. E tem um versículo na palavra, querido, que diz assim: quem pode fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você está passando por dificuldades nos seus relacionamentos, seja com filhos, com pais, com irmãos, no seu casamento, a minha palavra para você é: não desista, busque ajuda para que você possa melhorar, para que você possa avançar. Não desista de ver o amor de Deus transbordar através de você. Não desista. Você pode dizer para mim que depende da mudança de 2 pessoas, mas não desista sem ter a certeza absoluta de que você está sendo Jesus no seu relacionamento, que você está agindo como Jesus, que você está agindo como Jesus ensinou você a fazer, dentro desses valores que eu estou te dizendo. Queridos, você olha Jesus quando ele está ministrando as bem-aventuranças, o sermão da montanha, olha lá, está lá em Mateus 6, 5, começa no 5, 6, lá ele começa o sermão da montanha, e ele começa a falar coisas, bem-aventurados, falando dos felizes, né? E logo em seguida o sermão continua, e é quando ele fala para você caminhar a 2ª milha, quando ele fala sobre o adultério, que você não deve adulterar, ele vai falando várias situações que antigamente tinham algumas coisas que eram até permitidas. Antes era olho por olho, dente por dente. Se alguém fez mal para você, você pode fazer mal para a pessoa. Mas Jesus chegou com a graça, o favor imerecido. Olha, eu vou te dar o que você não merece. Você vai dar para os outros do mesmo jeito que eu dou para você, o que elas não merecem. Porque agora você tem a minha essência. Então Jesus está ensinando um novo e vivo caminho para as pessoas andarem. E aí ele começa a fazer esse discurso. E algumas pessoas que estavam andando com ele, que estavam servindo no ministério dele, começaram a ouvir aquilo e falar: é duro esse discurso. Começaram, da linha. É mais fácil você abandonar a situação de mudança que você precisa fazer na sua vida. É mais fácil você desistir, abandonar aquilo que Jesus está fazendo na sua história, na sua vida, de andar com Ele. É mais fácil você desistir e pegar o caminho mais fácil, onde você não precisa morrer para o seu orgulho, para o seu ego, para aquilo que para o seu direito, né, de que as coisas aconteçam como você quer e não como Deus quer. Então você, assim como aqueles homens que estavam ali ouvindo Deus, vendo milagres, vendo Deus fazer milagres, e quando começou a exigir uma mudança de comportamento, essas pessoas começaram a sair fora, começaram a abandonar, no meio do sermão, começaram a ir embora. E aí aquele movimento, né, de abandono, talvez outro teria falado: não, gente, peraí, estava brincando. Não desiste não, vem cá, como que eu vou perder gente aqui? Vou perder meu eleitorado aqui? Não, volta aqui, não precisa ser tão assim, não. Você só faz isso para quem for bonzinho, para quem for ruim você pode agir olho por olho, dente por dente, viu? Eu estava brincando. Não, queridos, Jesus não falou isso, não. Os discípulos estavam todos ali olhando aquela situação, e Jesus vira para os discípulos e fala assim:
Tá duro o discurso? Tá duro? Pode ir com eles. Estou aqui super atualizando. Mas Jesus falou para eles, o discurso é esse. É isso que eu sou. É isso que eu tenho para você. Eu te dei vida e vida em abundância, vida eterna. E eu estou oferecendo, e eu estou dizendo para você que se você quer andar comigo, você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, Pedro fala a frase que eu gostaria de ter dito primeiro que ele, mas como ele disse primeiro, eu só posso repetir. E Pedro disse para Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que revelação, queridos. Que revelação Pedro teve para dizer isso. Quanto esse amor foi revelado para Pedro ali. Pedro entendeu que o que Jesus estava oferecendo para ele ia muito além daquela morte do eu. Jesus estava oferecendo vida eterna para ele. E nenhum outro oferecia isso. Então ele decidiu ficar. Você conhece a história de Pedro e sabe que Pedro teve muitas dificuldades pelo caminho. Teve momentos em que Jesus precisou falar para ele, arreda Satanás, porque ele estava dando um conselho ruim para Jesus. Mas Pedro permaneceu ali. E quando Pedro errou e negou Jesus 3 vezes, ele ainda recebeu de Jesus um olhar de amor. E aquele olhar de amor de Jesus foi suficiente para constranger o coração de Pedro a mudar a sua história de uma forma definitiva e voltar a ser o pescador de homens que Deus tinha determinado que ele fosse. E ao receber o Espírito Santo, depois que o poder de Deus desceu sobre ele, Pedro se tornou o homem mais relevante da história da igreja. Porque ele entendeu que a vida com Jesus era mais do que a vida na terra e que valia a pena abrir mão de qualquer coisa. Isso não está na Bíblia, mas contam os livros históricos judaicos que Pedro se recusou a morrer crucificado. Ele foi condenado à morte de cruz por conta de Jesus, pelos ensinamentos que ele fazia de Jesus. E ele se recusou a ser crucificado da mesma forma que Jesus foi e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele se alegrou de poder, inclusive, abrir mão da própria vida para permanecer fiel, porque ele entendeu, Jesus está me oferecendo muito mais do que o que ele está me pedindo. E o que eu quero deixar claro para você, querido, que se você quer que essa linguagem de amor que você acabou de descobrir tenha efeito, você precisa entender, Jesus está te pedindo muito mais do que ele te ofereceu até hoje, muito mais do que ele te deu e muito mais do que você vai receber dele. Confia nele, deixa ele no centro, agrada-te do Senhor, ele vai satisfazer os desejos do seu coração e vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Essa história de hoje não é sobre o que você precisa, é sobre aquilo que você precisa oferecer para ser feliz e ter um casamento, uma família, relacionamentos, amigos que realmente vão se sentir amados pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. É isso que eu tinha para falar para você. Quero que você pense muito em tudo que eu te disse. Nós estamos abertos, dispostos a te ajudar. Você pode deixar mensagem, pedir no particular para conversar conosco, ou pedir ajuda. Se você já faz parte da igreja, procure o seu líder de célula, procure pessoas que possam te ajudar, o pastor que te cobre. Se você é de longe, se você não está em nenhuma igreja, está hoje ouvindo essa palavra e você quer que de repente a gente esteja entrando na tua casa através de estudos semanais, que a gente chama de casas de paz, para levar essa paz que eu estou falando aqui, essa mudança de comportamento que eu estou falando aqui para dentro da tua casa, para dentro da tua família, nós estamos dispostos a ajudar você. Conta conosco, nos procure, que nós estaremos chegando até você, até a sua casa. Se você está com medo da Covid, nós fazemos isso online, mas nós vamos levar essa possibilidade de você conhecer esse amor de uma forma mais profunda. Eu quero orar com você e desafiar você a conhecer a linguagem de amor da sua família, dos seus amigos e, mais do que isso, ser proativo, sendo altruísta, cheio de compaixão e cheio de empatia pela necessidade das pessoas que Deus deu o privilégio a você de conviver. Não olhe para o que elas fizeram para você, olhe para o que Jesus fez para você. Isso vai fazer toda a diferença. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está sendo alcançada por essa palavra, por essa mensagem, e declarar em nome de Jesus que o amor que vem do Senhor entra em cada casa, em cada coração,
transformando, quebrando, destruindo toda a dureza do nosso coração, todo orgulho, toda a justiça própria, todo sentimento contrário aos ensinamentos da tua palavra. Eu declaro caindo por terra agora, e eu quero declarar em nome de Jesus, sendo desenvolvido um amor que nunca desiste, um amor que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, um amor que não quer o que não tem, um amor que não é esnobe, um amor que não tem a mente soberba, que não se impõe sobre os outros, que não age na base do eu primeiro, que não perde as estribeiras, um amor que não contabiliza os pecados dos outros, que não festeja quando os outros rastejam, um amor que tem prazer no desabrochar da verdade, que tolera qualquer coisa, que confia sempre em Deus e sempre procura o melhor. Eu quero declarar sobre cada vida um amor que nunca olha para trás, mas prossegue até o fim desenvolvendo esse amor, em nome de Jesus, o nosso maior amor. Amém? Deus te abençoe, querido, que essa palavra possa encher o seu coração. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, curte a gente aí no Celebrando a Vida do Facebook, compartilhe essa palavra com mais pessoas, com pessoas que você ama, faça o teste, não sei se alguém colocou aí, vocês viram se alguém colocou o link nos comentários. Faça o teste, procura na internet o que você acha lá, coloca lá, 5 linguagens do amor, teste, você vai achar o teste para você fazer, descubra, peça para sua família fazer e trabalhem para que juntos vocês possam ser totalmente edificados. E faça independente de receber, aprenda a ter prazer em ser o que Deus quer que você seja. Deus te abençoe, fique na paz e até semana que vem.